Paz do Senhor, igreja. A paz do Senhor. Uma alegria estar mais uma vez aqui com os irmãos, compartilhando um pouco do Evangelho. E eu aprendi uma vez que quando o Evangelho é anunciado, duas coisas acontecem. Ou a gente sai impactado, ou a gente não entendeu. Então a minha oração aqui hoje é que nós saiamos daqui impactados pela palavra. Amém, meus irmãos? Amém. Amém. Estamos então com uma série, como o pastor falou, as verdades do Evangelho. E hoje nós falaremos sobre a doutrina da justificação pela fé. E muitos dos pais da igreja, eles dizem que a doutrina da justificação pela fé, meus irmãos, é a doutrina espinha dorsal do cristianismo. Então o que a gente vai falar aqui hoje é de suma importância para entender toda a Bíblia Sagrada e todo o contexto da Palavra de Deus. Então, nós recentemente tivemos o dia da Reforma, o aniversário da Reforma Protestante. Então, os irmãos conhecem a história da Reforma lá no século XVI. A bandeira da Reforma foi justificação pela fé. Então, os nossos pais reformadores, eles levantaram essa bandeira da justificação ali no século XVI, contrapondo todas as ideias da Igreja Romana de que havia outros meios de justificação. Então, o que acontecia? Havia outras formas que a Igreja disponibilizava além da justificação pela fé. Então, as indulgências era quando você comprava com dinheiro algum elemento que levava você para o céu. Talvez o seu pai, a sua mãe houvesse morrido, você tinha dúvidas a respeito de onde ela estava, no purgatório, no pensamento deles, você ia lá, comprava uma indulgência e garantia o passaporte para o paraíso. Então, a bandeira da justificação pela fé, lá no século XVI, foi erguida. É somente pela fé que nós somos justificados. Então, esse foi então o lema dos nossos pais reformadores. Justificação é pela fé somente, não por obras nem por indulgências. Ou seja, não por nada que nós fazemos. É pela crença no sacrifício de Jesus e do que ele já fez. E justificação, meus irmãos, é um termo jurídico. Justificação significa pronunciar ou considerar alguém como justo. Não necessariamente que a pessoa é justo, mas é um termo jurídico que transforma ou que considera determinada pessoa como justa perante o grande júri. E na passagem que nós lemos, eu queria que vocês deixassem a Bíblia aberta lá, em Romanos capítulo 3. Mantenham a Bíblia aberta, Romanos 3. Eu quero dar um contexto só do que acontece, como é que nós chegamos no versículo 3. Porque esse versículo 3, ele é a chave aqui do livro de Romanos, a partir do 21. Mas, vamos lá. Romanos 1, 2 e 3, Paulo, então, ele discorre todas as nossas justificativas pós-queda. Os irmãos sabem que quando nós caímos de Deus, quando nós fomos expulsos do Éden por meio de Adão e Eva, nós ficamos separados de Deus. E aqui em Romanos 1, 2 e 3, Paulo traz e divide toda a humanidade em 3 grupos. Primeiro ele diz, lá em Romanos 1, 22 ao 32, ele fala sobre os hedonistas, que são as pessoas que simplesmente vivem como se Deus não existisse, como se Deus não fosse julgar depois da nossa morte. Então, o primeiro grupo de pessoas são os hedonistas. O segundo grupo de pessoas que Paulo menciona lá a partir do capítulo 2, do verso 1 ao 16, ele fala dos moralistas, aqueles que se consideram melhores do que os outros. Ou, no nosso linguajar brasileiro, o cidadão de bem. Eu sou melhor que o meu vizinho, então eu me considero bom. E é o terceiro grupo de pessoas que tem uma justiça própria, uma autojustificação, tá? A partir do capítulo 2, 17 até o 3, do 9, ele fala sobre os religiosos, aqueles que consertam os seus comportamentos externos, aquilo que pode ser visto,
mas aquilo que é interno, Jesus chama de sepulcros caiados. Vocês são bonitos por fora, vocês passaram uma demão de tinta por fora, mas por dentro continuam podres. E esse terceiro grupo de pessoas, então, que Paulo menciona, ele fala lá no versículo 24, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. Vocês não só não são justificados, como são pedra de tropeço para o Evangelho, porque o nome de Deus é blasfemado por causa de vocês. E ele conclui no versículo 20, ninguém será declarado justo baseando-se na obediência à lei. Então, religiosos, você é bom na lei? Parabéns. Ninguém será declarado justo baseando-se na obediência à lei. Então perceba que no capítulo 1, 2 e 3, Paulo pega todos nós e nos enquadra em algum meio de justiça própria e fala assim, ó, nada disso funciona. E o mais exemplar religioso, a partir dessa visão de Romanos, ele é comparado com o pior dos pecadores e diante de Deus ele é igualzinho, um pervertido e um pecador. Vocês estão todos separados. Então, graças a Deus, meus irmãos, que existe Romanos 3 a partir do 21. Porque se os irmãos pegarem para ler 1 até o 3:20, é uma ladeira terrível. Mas chega no 21. Glória a Deus por isso. E eu quero ler com os irmãos de novo aqui, Romanos 3, 21 ao 28. Então, qual é a resposta? Onde que a gente chega depois dessa análise de Paulo? Mas agora, 3:21, aqui. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus, para todos, mediante a fé em Jesus para todos os que creem. Não há distinção, porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. 26. Mas no presente demonstrou a sua justiça a fim de ser o justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está então o motivo de vanglória? É excluído. Baseado em que princípio? Na obediência à lei? Não, mas no princípio da fé. 28. Pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência à lei. Vamos orar, meus irmãos, para Deus falar conosco por meio dessa palavra e que somente Ele fale aqui hoje. Amém? Deus e Pai, nós te pedimos, Pai, nós te clamamos, nós imploramos, Pai, para que a Tua voz, e somente ela, seja ouvida aqui hoje, Pai. Que os nossos corações estejam como solo fértil, meu Deus. Para que o Evangelho enraize nos nossos corações e nós saiamos daqui impactados pelo Teu Evangelho. Nós oramos, nós clamamos, nós imploramos pela Tua presença e a Tua voz para o nosso meio, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, então Romanos 3, 21 aconteceu. Deus tem um jeito. Então a humanidade inteira, imaginem que a humanidade inteira está ouvindo Paulo citar que todos nós pecamos e estamos destituídos da glória de Deus. E o mundo inteiro está aguardando. E agora, onde é que isso vai chegar? Romanos 3, 21. Se manifestou uma justiça que provém de Deus. E esse é o primeiro ponto. Se você está tomando notas aí, eu vou separar em alguns pontos. O primeiro é: nós todos estamos longe do padrão de justiça de Deus, baseado lá no verso 23. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todos pecaram. Irmãos, quando eu li esse texto, eu lembrei de uma história que eu ouvi de um pastor uma vez. Ele disse que quando ele pega aviões, ele leva o Novo Testamento em grego dele. Então ele senta lá na poltrona, começa a folhear o Novo Testamento em grego,
Porque ele quer testemunhar o Evangelho para as pessoas, ele não quer incomodar as pessoas assim que estão querendo dormir, ler os seus livros. Então ele provoca a que essas pessoas perguntem. Então ele está lá com o Novo Testamento em grego dele e de repente ele conta que o rapaz tocou no ombro dele e falou assim: viu, o que é isso aí? Ah, é a Bíblia. Legal. O que eu faço para ir para o céu? Aí ele respondeu assim: bom, isso é fácil. É só você não cometer nenhum pecado desde o dia que você nasceu até o dia que você morreu. Voltou e continuou lendo. Ele falou que por visão periférica ele ficou percebendo o cara olhando assim. Como assim? Aí ele tocou de novo. Eu não entendi. Ah, não, desculpa. Você não pode cometer nenhum pecado da hora que você nasceu até a hora que você morreu e nem um pensamento pecaminoso também. E voltou a ler. Ele falou que o rapaz ficou assim e tocou de novo. Mas isso é impossível. Como que eu não vou cometer nenhum pecado? Ele falou: pois é, você tem um problema então, hein? Irmãos, é interessante essa história porque as Escrituras revelam que todos nós pecamos. Olha o que diz em Jó 15,16: nós bebemos iniquidade como se fosse água. E mais, Romanos 1,30: nós não só pecamos, mas nós inventamos novas maneiras de praticar o mal. O que essa história que eu contei, ela relata é que para alcançar o padrão de justiça de Deus, você precisa ser perfeitamente justo. E o que a gente descobre lendo a palavra de Deus? Nenhum de nós consegue. Nem eu, nem você. Deus exige santidade perfeita, e não só porque Ele é um Deus caprichoso e que Ele quer. Não, meu irmão, quer dizer que se você chegar na presença dEle do jeito que você é, você vai ser fulminado, porque Ele é santo, santo, santo. E olha o que diz a palavra de Deus, lá em Salmo 5: tu não és Deus que tenha prazer na justiça, contigo o mal não pode habitar. Não consegue, porque Ele é santo e nós não somos. Versículo 5 de Salmo 5: os arrogantes não são aceitos na tua presença, odeia todos os que praticam o mal. Sabe o que acontece? Esses textos não entram na nossa caixinha de promessa. Eles não são os textos que a gente faz nossos filhos decorarem, né? O Senhor é meu pastor, é muito mais bonito. Pois é, mas nós não alcançamos a justiça de Deus. E a Bíblia relata isso com muita clareza. Deus não habita com o mal. E agora, o salmista pergunta, lá no versículo Salmos 24, 3, ele pergunta assim, ó meus irmãos, o que está na nossa cabeça agora? Ué, então quem subirá ao monte santo do Senhor e permanecerá no seu santo lugar? E agora? Se nós não alcançamos o padrão de Deus, como nós podemos nos achegar à presença de Deus? E ele responde em 4, aqueles que têm mãos puras e coração limpo. Só tem um detalhe, eu e você não temos. De novo, então, estamos sem respostas. E mais, Isaías diz que as nossas melhores obras são como trapos de imundícia. Sabe por quê, meu irmão? Porque a queda fez com que todas as nossas intenções, mesmo que elas sejam boas, elas são contaminadas pelo pecado. É por isso que as nossas boas obras não sobem com um cheiro suave na presença de Deus. Não sem Cristo. Porque as nossas boas obras são como trapo de imundícia. E aqui o texto, se os irmãos forem pesquisar o trapo de imundícia aqui, eles pegam o termo mais nojento da época deles, que eles consideravam uma mulher em período menstrual impura. Então esse trapo de imundícia era o pano com sangue da mulher impura. As nossas boas obras são isso. De novo, ninguém será declarado justo diante de Deus, baseando-se na lei. Mas, então, como nós podemos ser justificados? Em Romanos 3,25 diz que Deus ofereceu como sacrifício, Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação. Propiciação mediante a fé pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Sabe o que acontece, meus irmãos? Deus providencia um substituto. Todo o Antigo Testamento ele é construído com uma ideia de substituição. Então, os animais eram mortos como uma forma de fazer com que eles entendessem
que havia essa ideia de substituição, mas Deus vai dizer que animais não perdoavam pecados, mas eles aplacavam por um tempo para que o povo se relacionasse com Deus momentaneamente. Mas o que acontece é que nós aprendemos uma ideia maravilhosa que se chama propiciação. Deus providencia o quê? Um substituto que assume o meu e o seu lugar. Graças a Deus. Meu irmão, a doutrina da justificação é tão maravilhosa e eu vou explicar para os irmãos aqui. Na cruz do Calvário, sobre os ombros de Jesus, ele carregou todos os meus e os seus pecados, sejam os de ontem, sejam os de hoje, sejam os de amanhã. Pecado passado, pecado presente e pecado futuro. Todos eles estavam sobre os ombros de Jesus naquela cruz. E acontece uma dupla troca na cruz. Jesus se torna o homem mais maldito da face da terra. E quando eu falo sobre isso, eu gosto de usar os termos mais pesados, porque é isso que aconteceu mesmo. Deus lançou sobre Jesus todo o pecado da humanidade. Então Jesus naquela cruz se torna assassino, se torna pedófilo, Jesus se torna estuprador, Jesus se torna mentiroso, Jesus se torna que de pior há em você e em mim. E na cruz a Bíblia vai dizer que Deus vira o rosto para Jesus. Por que é que Deus vira o rosto? Porque Jesus se torna o homem mais maldito da face da terra por minha causa e por sua causa. Deus não tem parte com o pecado e Jesus ali se torna abominável. Isaías 53 vai dizer que Deus se agradou de moer Jesus. Por quê, meus irmãos? Porque Jesus ali era a representação do que de mais perverso existe no nosso mundo. Jesus se torna maldito para que nós nos tornássemos benditos. E não apenas o seu corpo foi dilacerado, meus irmãos, não apenas os seus cravos, não apenas a lança, não apenas externamente, mas a alma dele foi rasgada. E a Bíblia vai dizer que a punição de Jesus não foram os cravos. A punição de Jesus não foram os açoites. Ele bebeu o cálice da ira de Deus reservado para mim e para você. O que é o cálice da ira de Deus? É a cólera de Deus eternamente poderoso e santo. Jesus bebeu na cruz até a última gota. No meu e no seu lugar. Então Jesus ali, ele representava tudo o que havia de mais pecaminoso. E Deus desferiu o golpe que puniu o meu e o seu pecado em Jesus. A doutrina da justificação conta a história dessa substituição. Jesus se torna totalmente maldito. E nós não nos tornamos neutros quando nós cremos em Jesus. Nós nos tornamos totalmente justos. Quando Deus olha lá do céu para você, quando você crê em Jesus, meu irmão, Ele não vê pecado, Ele vê a justiça de Cristo. Através de você, no olhar de Deus, tem a justiça de Cristo. É isso que acontece. Então, Ele morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Aquele que crê em Jesus agora é declarado justo diante do tribunal de Deus. Nós não somos mais inimigos de Deus. Estamos quites com a lei. E a Bíblia vai dizer que não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Glória a Deus, aleluia. Não há condenação. Satanás pode dizer no seu ouvido que você fez isso, fez aquilo, mas se você creu em Jesus, não há condenação, meu irmão. Glória. Não há condenação por causa de Jesus. Como o Oriente está longe do Ocidente, assim Deus afasta de nós as nossas transgressões. Quando Ele olha para você, Ele enxerga justiça, justiça, justiça. Glória a Deus, aleluia. Quando nós entendemos essa verdade, meu irmão, é impossível que a gente entenda e continue da mesma forma. É por isso que eu falei, ou nós não entendemos, ou o Evangelho não foi pregado. Porque essa verdade, ela impacta toda a nossa eternidade. Onde é que nós vamos passar a nossa eternidade? Segundo ponto, para você que está anotando aí,
é uma justiça que provém de Deus, versículo 21. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus. Irmãos, no mundo existem somente duas religiões. Se os irmãos forem fazer um curso algum dia sobre religiões, no mundo existem somente dois tipos de religiões: religião de obras e religião de graça. Porque se você for falar com um judeu, você vai perguntar assim: se você morrer, para onde você vai? Ele vai dizer assim: vou para o paraíso. Por que você vai para o paraíso? Porque eu amo a Torá, porque eu obedeço a lei, porque eu sigo os mandamentos de Yahvé. E se você pergunta para um muçulmano: o que vai acontecer com você depois que você morrer? Vou para o paraíso. Por quê? Porque eu amo o Corão, eu faço as minhas peregrinações, eu faço as minhas orações, eu sigo o Corão à risca. Se você pergunta para um espírita ou para um budista: o que vai acontecer quando você morrer? Eu vou reencarnar de uma forma melhor. Por quê? Porque eu pratico boas obras, porque eu dou aos pobres, porque eu ando no caminho de luz e de amor. Perceberam a semelhança? Esse é o primeiro tipo. Se você pergunta para um cristão: se você morrer, para onde você vai? Ele vai dizer: para o céu. Por quê? Aí ele vai responder assim: em pecado me concebeu a minha mãe, eu nasci em iniquidade, quebrei todas as leis de Deus e eu sou digno das piores condenações de Deus. E a pessoa que pergunta fala assim: pai, mas eu não estou entendendo, como assim? Você não disse que ia para o céu? E aí ele sorri e responde: eu vou para o céu baseado na virtude e no mérito de outro. Aleluia, glória a Deus. Mas não porque eu sou bom, mas porque alguém cumpriu a risca a lei. Glórias a Deus, aleluia. Isso é justificação, meu irmão. Baseado na virtude e no mérito do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa é a verdadeira diferença do cristianismo para todas as outras. Nós cremos no mérito de outro, não é do nosso. Na religião de graça, nós vamos a Cristo e pedimos misericórdia. E aí talvez os irmãos digam assim: por que se essa religião é de graça e no mérito de outros, por que as pessoas preferem as outras religiões normalmente? Não é verdade? Se é pelo mérito de outro, eu vou explicar para os irmãos por quê. Imagina que os irmãos estão no domingo, saindo da escola bíblica, esqueceram de descongelar o frango, esqueceram de tirar da geladeira a carne e está tudo congelado e vai ter que pedir marmita. Só que aí você chega em casa, você tinha esquecido a porta do corredor lateral aberta. Você abre a porta, você se depara com um banquete maravilhoso. Filé mignon, saladas variadas, sucos naturais, todo tipo de lasanha, parece um buffet de hotel 5 estrelas. Aí você fala assim: o que é isso? De repente aparece seu vizinho: eu preparei para você. Meu irmão, vai por mim. Você vai falar assim: não precisava, quanto ficou? Eu não devia aceitar isso aqui. Não, vai por mim. Daqui uma semana você vai querer fazer igual ou melhor, porque você não vai aceitar um favor desse sem você fazer alguma coisa em troca. Porque nós somos assim, nós somos orgulhosos. É por isso que a religião do mérito, ela tem muito mais popularidade entre os homens que não conhecem Jesus. Porque, não, eu entendi o que você fez aqui, mas eu preciso fazer alguma coisa também. E quando a gente se depara com o Evangelho, alguém já fez. Oh, glória! Não há nada que você faça de bom que faça Jesus Coisa linda, mais. Porque ele já fez. E pela virtude e pelo mérito de outro. É pela virtude e pelo mérito de outro, meu irmão. Glória. Isso precisa ficar claro para a gente. Essa é a diferença do cristianismo para todas as outras. E olha o que diz em Romanos 3:27, do texto que nós lemos: onde está então o motivo de vanglória? Onde está o motivo de eu achar que eu sou bom? Ele é excluído.
Por quê? Baseado no qual princípio? Da obediência à lei? Eu chequei a lei aqui, todos os pontos que eu fiz? Não, meu irmão, olha aqui. Mas no princípio da fé. Não são seus méritos. Olha que interessante. O que o texto está dizendo e o que a doutrina da justificação fala é: alguém já fez. Creia no Senhor Jesus e será salvo você e a sua casa. Glória a É isso que Deus. nós lemos. Pela virtude e pelo mérito de outro, nós ficamos incomodados, meu irmão. Por quê? Que graça é você olhar para a cruz e chorar. Por quê? Porque ela era sua. É você olhar para a cruz e ver um justo, um Deus totalmente justo. E você fala assim: não é possível. Eu me conheço. Eu sei que era minha. Que aqui tem outro no meu lugar. Não há nada que você possa fazer. Não há nada que você possa fazer para pagar esse favor que Cristo já fez por você. E o cristianismo convida a gente a descansar nessa verdade. 2 Coríntios 5:21 diz que aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que fôssemos feitos o quê? Justiça de Deus. Meu irmão, que verdade maravilhosa. Glória a Deus. Que verdade maravilhosa. Nós, enxergados por Deus, vistos por Deus como totalmente justos, não pelo nosso mérito. Terceiro ponto: justificados pela graça mediante a fé. Versículo 24, que nós lemos: sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Talvez a gente fique perguntando: quem é que Deus justifica? Ele não justifica aqueles que alcançaram o padrão moral. Inclusive, se nós estudarmos os evangelhos, vocês vão perceber que os religiosos da época, meus irmãos, a gente denominou fariseu como todos aqueles que são religiosos do ponto de vista ruim. Meu irmão, fariseu era aquele camarada que fazia tudo que você quer fazer como crente e fazia de melhor. Fariseu era a referência da época. Tá? Mas mesmo assim, não são os nossos checklists religiosos que nos declaram justos perante Deus. Nós somos justificados pela fé. Não é por orações fervorosas, não é por campanha de oração, não é por montante de dízimo, não é porque eu chego primeiro e saio por último da igreja, não é porque eu sou mais santinho do que o meu vizinho. É pela fé. Pela fé somente. E a fé de Jesus. Eu gosto do exemplo, já dei algumas vezes aqui esse exemplo de fé. Talvez a gente fique às vezes com dúvidas sobre fé. Para mim, o melhor exemplo sobre fé são os 3 jovens da fornalha: Sadraque, Mesaque e Abednego. O rei manda eles se dobrarem perante a estátua dele, e eles não fazem isso por 3 vezes. E ele fala: vou lançar vocês na fornalha, uma fornalha aquecida 7 vezes. E aí a resposta desses jovens é maravilhosa. Eles dizem assim: nós sabemos que Deus pode nos livrar da fornalha, mas ainda se Ele não livrar, Ele vai continuar sendo o nosso Deus. Glória a Deus! Fé. Não importa se a minha vida vai ser atribulada, eu creio na salvação que está em Jesus Cristo. Eu creio no favor de Jesus Cristo. Percebe que a fé não é eu querer ganhar algumas coisas mediante aceitei Jesus, agora eu quero ser mais feliz. Não, meu irmão. Quem crê em Jesus de verdade morre por esse Jesus. Glória a Jesus. Morre. Ele justifica então sujos, maltrapilhos, mal cheirosos, pela graça, pelo texto que nós lemos, sendo justificados gratuitamente pela graça. Portanto, ninguém será declarado justo baseando-se na obediência à lei. Isso significa, irmãos, que Jesus convida até mesmo as pessoas mais perversas da face da terra.
Isso nos incomoda muito. Quando nós falamos de graça, a gente põe na nossa cabeça que Deus vai justificar as pessoas boas. As pessoas... E olha que interessante, quando Jesus arquiteta o plano de redenção dele, ele escolheu entrar pós-morte e ressurreição no céu, acompanhado de alguém. Uma vez eu li num livro de um pai da igreja do século passado, ele colocando que ele imaginava assim o céu com todos os anjos e todos, Abraão, Isaac e Jacó, tudo lá esperando, Jesus vai vir, porque ele é o prometido, ele é o ponto alto da Bíblia, a Bíblia inteira aponta para Jesus, ele cumpriu na cruz, morreu, ressuscitou, agora ele está chegando lá no fundo, e todo mundo fala assim, bom, mas espera aí, tem duas pessoas subindo, quem é que está subindo com ele? E eles começam a enxergar, será que é algum mártir? Será que é alguém que também morreu junto com ele, pregando o Evangelho? Quem é que está vindo com Jesus? O ladrão da cruz. Que esbofeteado na nossa cara, né, meus irmãos? O ladrão da cruz. Quem é o rei da glória que está vindo? Quem está com ele? O ladrão. Porque a graça elimina todo o nosso mérito. Todo o nosso mérito. E nós não devemos nos surpreender, meus irmãos, se nós chegarmos no céu, e eu quero que você esteja lá, eu quero estar lá. Não se surpreendam se vocês encontrarem lá pessoas que fizeram muito mal nessa vida. Pessoas que fizeram aborto, pessoas que corromperam e se lambuzaram com o pecado aqui. Não se assustem se vocês chegarem no céu e verem um político corrupto. Não se assustem se vocês chegarem no céu e não verem o pastor preferido de vocês de internet. O adolescente que foi molestado na sua infância e que vendeu o seu corpo durante a vida, mas que todas as noites sussurrava a um Deus desconhecido pedindo misericórdia. Uma mulher que abortou porque não tinha outra opção, ela não tinha recursos, ela não tinha nada, mas ela se arrepende no leito de morte. Não se surpreendam, meu irmão, não se surpreendam. Por quê? Porque o céu vai estar lotado daquelas pessoas que por décadas e décadas comeram e se lambuzaram do pecado. Vai estar lotado, mas que converteram-se e creram em Jesus. E talvez você pergunte como que isso é possível. Não é possível, eles não participaram dos nossos cultos. A Bíblia responde. Apocalipse 7,14. Eles lavaram as suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Não são os nossos méritos, meus irmãos. Se não for pela cruz de Cristo, não tem reino, não tem céu, não tem vida eterna. E muitas vezes nós somos porteiros do céu. Esse é, esse não é. A graça de Deus é muito mais abrangente do que você e eu conseguimos entender. A graça de Deus é muito maior. Eles estavam lá, a multidão daqueles que queriam ser fiéis, mas foram derrotados vezes após vezes, maculados pela vida e pelas provações, mas que se apegaram e creram no Senhor Jesus, assim como o ladrão da cruz. O problema é que muitos de nós creem nas nossas boas obras, mas elas não nos justificam diante de Deus. É somente pela fé, o texto que nós lemos é pela fé. E meus irmãos, se isso não parece boa nova para vocês, se isso não parece graça, a gente não entendeu o Evangelho de Jesus. Sabe por quê? Jesus escolheu andar com quem quando ele estava aqui? Com a ralé. Prostituta, cobrador de impostos, são os piores, doentes, maltratados. Porque a graça é abrangente. Quando ele fala que ele vem para os doentes, não é os doentes físicos aqui, é quem entendeu que precisa de um Salvador. Aleluia! Isso é justificação. É quando nós olhamos para a cruz e nós cremos, assim como o ladrão na cruz. Isso é graça. Isso é graça, graça, graça. Quarto, quais são então os frutos da justificação?
Primeiro, nós temos acesso ao trono da graça confiadamente. O capítulo 5, versículo 1 diz que nós temos paz com Deus. Paz com Deus, tendo sido, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Se antes nós não podíamos nos aproximar de Deus porque seríamos exterminados pela santidade dele, agora o texto diz que nós temos paz com Deus. Por quê? Porque o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Ele nos reveste e nos possibilita esse acesso. Então nós temos acesso confiadamente. O que mais? Nós não temos mais medo da morte. Quando nós entendemos a justificação, meu irmão, nós não temos mais medo da morte, porque Jesus, ele ressuscita e anuncia que aqueles que creram também ressuscitarão com ele. Aleluia! Eu acho maravilhosa essa frase que diz que para aqueles que creram em Jesus, a morte vai ser nada mais do que um cochilo para o alvorecer de uma nova criação. Glórias a Deus. Vou repetir. A morte, para quem creu em Jesus, vai ser um salto, vai ser um cochilo. Porque você vai passar por aqui, você vai ressuscitar com Cristo. Então, em Jesus, a morte é um dia de descanso. Em Jesus, a morte é lucro, meu irmão. Quando nós cremos. O que mais? Frutos da justificação. Ezequiel 36 fala que eu darei a vocês um espírito novo, e eu darei, que mais? Um coração novo. Se lá no Antigo Testamento nós precisávamos seguir a lei, o checklist da lei, eu não posso matar, não posso roubar, não posso pegar a mulher do outro, não posso... É o checklist da lei. Olha o que acontece com o milagre da conversão na justificação. Deus te dá um novo coração, que não é mais de pedra, é um coração de carne, e agora imprime nele as leis de Deus. E é por isso que, crendo em Jesus, a gente começa a ter novos desejos. E diariamente a gente vai crescendo em santificação e vai se tornando a semelhança de Cristo. Não é mais o checklist da lei, meu irmão. Porque para quem creu, as leis de Deus estão impressas em carne, no coração. É a promessa de Ezequiel 36, eu darei para vocês um espírito novo e um coração novo. Ou seja, Deus cria um padrão perfeito de santidade, mas Ele capacita para que nós atendamos esse padrão. Glória a Deus por isso. Graças a Deus, aleluia. Glória a Deus por isso. Então a lei, ela agora está gravada em carne, e aqueles que foram justificados, não é mais pesado. A lei não é mais pesada. Eu tenho que cumprir a lei. Não, porque agora você tem o Espírito Santo, e o Espírito Santo está te convencendo diariamente, Elias, você não precisa mais disso. Você é uma nova criatura, você é parte de outro reino, você tem um outro rei, você é escravo de outro Senhor, não é mais do pecado. Esse é o caminho de santificação. Quando nós cremos em Jesus, a gente começa essa jornada de semelhança a Cristo. Então, diariamente, nós vamos nos parecendo com Jesus. Aleluia! É interessante, irmãos, que na nossa caminhada aqui a gente tem muitos problemas. A Bíblia diz que Jesus fala: no mundo vocês vão ter aflições. E eu estava lendo sobre os ourives, quando eles querem limpar o ouro, eles colocam o ouro e eles colocam no fogo, e aquele ouro derrete, e aquele ouro grita, ouro, aço, e aí ele queima e separa da escória. E o que eu achei interessante é que eles dizem que os ourives, eles tiram e consideram o ouro pronto quando eles olham para dentro e enxergam a face deles dentro. Parece alguma coisa isso para vocês? A face de Cristo refletida em nós. Então o sofrimento, meu irmão, não é para te matar somente. Vai matar um dia, vai, mas principalmente para te fazer a semelhança de Cristo. E aí, meu irmão, quando ele vir colher entre joios e trigos, se você estiver entre os trigos, ele vai olhar e vai ver a face de Cristo refletida. E glória a Deus por isso. Porque
Porque é para isso que nós estamos caminhando. Não é para ser o melhor crente, não é para ter o melhor discurso, é para crescer em semelhança com Jesus. Jesus é o nosso modelo. E o Espírito Santo é que nos capacita a ser como Ele. Para a gente caminhar para o final, isso aqui é muito importante para a gente entender sobre o Evangelho. Nós não somos salvos pelas obras. Nós somos salvos para as boas obras. O que isso significa? Que quando nós nos encontramos com Deus, qual é o resultado, qual é a resposta que valida isso? Nós nos tornamos a semelhança de Jesus. Então não é pelas obras, não é porque eu faço orações, porque eu ajudo o pobre, não é porque eu fiz isso ou aquilo. Isso não nos justifica diante de Deus. Mas as boas obras evidenciam aqueles que foram justificados. Isso é importante, irmãos. Deus não se impressiona conosco. O texto de Romanos diz que Ele nos amou quando ainda éramos pecadores. Então Ele te amou sabendo a tranqueira que você era, a tranqueira que eu sou. Então as nossas boas obras não nos colocam em posição de valor diante de Deus. Ele nos olha, mas ainda assim Ele nos olha com um olhar de amor. Mesmo nós estando sujos, mal cheirosos, Deus nos olha com um olhar de amor. Olhar de amor, olhar de graça. E quando nós entendemos o Evangelho, meus irmãos, quando nós entendemos, a gente cai de joelhos, porque não é possível que a gente se depare com a cruz de Cristo, enxergando e sabendo quem nós somos, e a gente continue da mesma forma. Eu estava conversando na EBD no último domingo. É impossível que eu chegasse aqui atrasado hoje. O pastor falou: poxa, Elias, chegou atrasado, você ia ministrar hoje. Eu falei: desculpa, pastor. Estava saindo de casa, um caminhão a 300 por hora me pegou e eu acabei atrasando e cheguei aqui. Aí o pastor vai olhar assim para mim: o que te pegou? Um caminhão a 300 por hora? É mentira. Claro que é mentira. Porque é impossível que você tome um impacto tão grande e continue do jeito que você é. Da mesma forma, é impossível, meu irmão, que você tenha olhado para a graça e para a cruz de Cristo e seja a mesma pessoa. Porque Deus é muito mais poderoso do que um caminhão a 300 por hora. Se você é a mesma pessoa nos últimos 3, 10, 20 anos, é possível que você não tenha encontrado com Jesus. É verdade. Então o que a justificação faz conosco? Ele nos coloca em posição de justiça. E agora, com o coração transformado, a gente caminha em direção à eternidade. Para quê, meus irmãos? Para estar entre o povo das vestes brancas. O povo das vestes brancas, aqueles que vão receber Jesus com alegria e com júbilo. Com júbilo e com alegria. O que é a justificação, então? É o sinal de Deus de que você foi aceito por Deus. Você foi aceito, meu irmão. Você foi aceito, custou caro. Mas não para você. Custou caro para Deus, que deu o que Ele tinha de mais precioso. Então chore. Chore por inadequação. Chore pelo sentimento de imerecimento. Porque você é chamado de mais que vencedor, não porque você lutou, mas porque alguém lutou por você. Oh, glória! Alguém lutou por você uma batalha que você jamais ganharia. Jamais. Então chore por esse merecimento. Mas depois alegre-se. Alegre-se. Porque mesmo não merecendo, Ele te ama. Glória a Deus. Que é a verdade mais maravilhosa que essa. Ele te amou. Ele me amou. E para concluir, Isaías 53:5, um texto famoso, diz o seguinte: mas Ele foi traspassado por causa das nossas transgressões. Ele foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas nós fomos
curados, limpos, lavados. Pelas pisaduras nós somos curados. E pela alegria que estava proposta, que alegria, os frutos. Ele suportou a cruz. Ele suportou a cruz por essa alegria, porque Jesus inaugura um novo povo. Adão inaugura o seu povo, agora Jesus inaugura um outro povo. É o povo que vai cantar santo, 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 e vai morar com Cristo na Nova Jerusalém, irmão. Ele vai estar com Cristo. E eu acho maravilhoso quando nós lemos Apocalipse 20, 21, nós vemos Nova Jerusalém. Nós moraremos e habitaremos com Cristo. E eu falo e repito, e talvez você tenha ouvido eu falar isso já, porque naquela cidade celestial não tem sol. Por que não tem sol? Porque o próprio Cristo ilumina cada centímetro quadrado daquele espaço. Naquela cidade não tem poste, porque o próprio Cristo está lá do nosso lado. Maravilhoso, meus irmãos. O fim daquele que creu é a Nova Jerusalém. Habitar com Cristo, reinar com Ele. Reinar com Cristo. Essa é a alegria que está proposta. Então, um novo povo, Jesus inaugura uma nova criação. Jesus abre as portas para aqueles que um dia em Apocalipse estarão vestidos com as vestes brancas. Aqueles que foram lavados pelo sangue do Cordeiro. Meu irmão, se você creu em Jesus, se você creu na obra de Jesus, se Ele é seu Senhor, caminhe com júbilo essa vida, porque vai dar lá na Nova Jerusalém. Vai dar lá, e lá não tem dor. Lá não tem choro, lá não tem pecado, lá tem Cristo habitando conosco diariamente. E sabe o que é o mais interessante? A eternidade é a gente conhecendo diariamente. É isso que é o Cristo, é tudo isso. Porque a gente viu ele diminuído aqui. Então, se você crê em Jesus, meu irmão, e ele se tornou o seu maior amor, você não é mais inimigo de Deus, não. Agora, como filho diante de um Pai, nós somos. Nós estamos em uma nova posição. É isso que a justificação nos concede. Uma nova posição diante de Deus. Então, como nós falamos, quando Deus olha para você lá no céu agora, Ele não vê mais o seu pecado. Ele vê a justiça de Cristo. Justiça de Cristo. É por isso que nós somos chamados de justos. Mas jamais devemos nos vangloriar por isso. Porque a justiça é de outro. Glória a Deus. A justiça é de outro. E eu quero que você fique em pé. A gente vai fazer uma oração. Eu quero que você baixe sua cabeça. Eu quero que agora nós possamos pedir para o Espírito Santo revelar essas verdades do Evangelho, não apenas na nossa mente, meu irmão, mas no nosso coração. Meu irmão, eu quero que nós oremos agora, para que o Espírito Santo de Deus ele passeie entre nós aqui, como no dia de Pentecostes nós possamos senti-lo, tocá-los, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Ore aí no seu lugar, eu quero encorajar você a orar. Ore, peça para que o Espírito Santo te revele essas verdades, não apenas de entendimento, mas no seu coração, para que nós possamos descansar nessa verdade da justificação. Temos paz com Deus por meio do Espírito Santo, por meio da justiça de Cristo. Eu vou fazer uma oração aqui, eu quero que você continue por 2 minutos na hora que eu parar e faça a sua própria oração. Deus e Pai, nós te pedimos agora, Pai, nós te pedimos para que o Senhor revele essas verdades no nosso coração, Pai. Deus, não nos deixa inertes aqui, Pai, não nos deixe, Pai, inertes diante da Tua palavra, diante do Teu Evangelho, Pai. Deus, em nome de Jesus, que essa palavra possa impactar os nossos corações, que essa palavra possa transformar de dentro para fora, Senhor. Em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo revele essas verdades da graça de Deus e dos méritos de Jesus, Pai.
porque não foi por causa das minhas boas obras. Deus, em nome de Jesus, que cada um de nós que está aqui, possa clamar por misericórdia, Pai, misericórdia, misericórdia, pedindo para que Deus nos revele, Deus abra os nossos olhos, que Deus tire as escamas dos nossos olhos, Pai, e que nós enxerguemos o Senhor. Em nome de Jesus, Pai, revela essas verdades a nós, que os nossos corações estejam como solo férteis, Pai, sensíveis ao Espírito. Em nome de Jesus, Pai, fale conosco. Faça a sua oração aí, meu irmão. Peça para que Deus se revele a você. Peça para que o Espírito se revele, meu irmão.